Cheguei aqui em Londres há uma semana, mais ou menos. É um dos lugares, tirando a África do Sul, que eu mais gostaria de visitar, que eu mais queria visitar, na verdade. E a primeira impressão que eu tive ao descer no aeroporto foi uma impressão bem chocante, assim, porque uns 50% das pessoas que estavam no aeroporto eram pessoas do sul asiático, com fenótipo indiano, paquistanês, é, e, enfim, pessoas do sul asiático, né, com fenótipo típico do sul asiático, que é diferente de pessoas, por exemplo, do Japão, ou da Coreia, ou da China. Sul asiático ali, principalmente onde está os grandes países, Paquistão, Índia, onde são os países mais populosos, a galera tem um fenótipo muito específico, é fácil de reconhecê-los na rua. E no aeroporto era chocante, assim, a maior parte das pessoas que estavam andando no aeroporto eram pessoas. Nossa, cara, eu tô ficando careca, aí eu tô usando meu cabelo para tapar aqui e não tá dando certo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Aí, ó, colocamos um boné resolvido. E foi bem chocante, porque no Brasil a gente não tem essa cultura de imigração de pessoas do sul asiático, né? As pessoas que migram mais para o Brasil, pelo menos as que eu enxergo na rua, ou são pessoas da Europa, enfim, é mais difícil de reconhecer, digamos assim, do continente europeu, ou são pessoas da África, né? Em Floripa, por exemplo, tem bastante pessoas da Angola e de outros países da África. Mas ainda assim é muito pouco. Russo também tem bastante em Floripa agora, lá no norte da ilha. Então isso foi a primeira coisa muito chocante assim que eu percebi. Nós estamos aqui em Londres, numa região bem rica aqui de Londres, perto do Big Ben, da London Eye e do Parlamento, e aqui realmente os imigrantes eles parecem ficar mais no setor de serviços, né? Então motorista, Uber, garçom, camareira e etc. Né? Embora quando você vai a uns restaurantes mais chiques, digamos assim, tem bastante também pessoas do sul asiático, acho que principalmente indianos, porque eles são muito bons em tecnologia, né? Os caras manjam, inclusive nos Estados Unidos, grande parte dos CEOs das Big Techs são pessoas da Índia, né? O CEO do Google, acho que é uma pessoa da Índia, um indiano. O CEO da Meta também, acho que é um indiano. Então, como eles são muito avançados em tecnologia, em estudos de tecnologia, aqui em Londres também a galera que está principalmente no setor de tecnologia são grande parte pessoas do sul asiático. Estou falando isso porque é uma das coisas que mais me perguntam, né? Como é que está aí a imigração na Europa e tal? Estou vendo que tem a ascensão de células neonazistas e supremacistas e ultranacionalistas. Então, estou explicando primeiro o que eu estou percebendo para depois ir para esse lado. Um outro ponto aqui, o prefeito de Londres é paquistanês, pelo que eu percebi, já é reeleito pela terceira vez consecutiva, então deve estar fazendo um trabalho bom à luz dos olhos dos londrinos. E eu encontrei um amigo meu ontem, que mora aqui, ontem, que mora aqui há 5 anos, ele é engenheiro civil, trabalha numa obra aqui, ele é chefe de obra, né? Então ele comanda, digamos assim, os peões da obra, que são, em grande maioria, sul-asiáticos, né? Indianos, paquistaneses, pessoas da Síria também, e de outros lugares lá, da Romênia. E ele comentou que, devido a esse fluxo imigratório grande aqui e pelo fato dessa região ter muito muçulmano, né, a religião deles lá é muito o islamismo, a, as, as, os pontos de trabalho aqui de Londres estão precisando se adaptar à cultura religiosa deles. Então, por exemplo, a galera no trabalho desse meu amigo tem 15 minutos a mais, os muçulmanos têm 15 minutos a mais de intervalo do que outras pessoas para conseguir rezar. É engraçado, né? A gente daí do Brasil, sem conviver aqui de um pouco mais imersivo, a gente não tem noção dessas pequenas nuances. A gente vê, fluxo migratório para a Europa, mas esses pequenos pontos a gente não consegue pegar. Então, além deles terem 15 minutos a mais para rezar, de intervalo do que as outras pessoas, eles também têm uma sala para eles rezarem. Então, todo o estabelecimento, se você quiser abrir uma empresa que é bom, que tem uma salinha ali, porque o fluxo de mão de obra de muçulmano é muito grande, então eles têm que rezar um momento específico ali e tal, tem que ter uma salinha. Os trabalhadores muçulmanos dessa obra, eles não usam capacete, porque muitos usam aquele, não sei o nome técnico daquele pano na cabeça, né? Então eles não usam capacete. Tem alguns, e aí teve que flexibilizar a legislação, né? Porque
é obrigatório o uso de capacete, porque cai uma pedra e rachar a cabeça da pessoa, mas eles não usam, então tem que flexibilizar, tiveram que mudar a legislação e tal, teve toda uma questão. E nas ruas você vê bastante muçulmano, muito, assim, e dá para ver de longe, porque as mulheres principalmente usam véu, né, usam um pano na cabeça. Quando a gente foi lá para a Turquia, em Istambul, a Maiara foi visitar umas igrejas, umas mesquitas, e tinha que usar obrigatório também, em respeito à religião, e aqui a gente vê bastante na rua, bastante mesmo, assim, bastante mesmo, bastante mesmo. Então, não que justifique ou que torne plausível, mas dá para entender o surgimento dessas células de ultranacionalismo, né, de pessoas que querem que não tenha esse fluxo imigratório, porque a pessoa está trabalhando e o colega tem 15 minutos a mais de intervalo por causa da religião, uma religião que não é sua. Sem falar que tem alguns bairros aqui que são específicos de pessoas muçulmanas, onde, se você é uma mulher do Ocidente, você tem que usar burca, porque pega mal se você não usar o pano em volta do pescoço, por exemplo, né, em volta da cabeça. Eles meio que chegam e te hostilizam em alguns lugares. Algumas pessoas, obviamente, né? Dentro desse fluxo imigratório gigantesco, sei lá, 1% são extremistas religiosos que queimam a vida dos outros tantos que migraram para cá para tentar uma vida melhor e tal, e fugir da guerra e etc. O próprio amigo que eu tenho, ele foi procurar uma casa num dos bairros que era muçulmano e ele foi meio que convidado a se retirar, digamos assim. Os moradores perguntaram o que ele estava fazendo ali e ele meio que teve que ir embora. Então, de fato, pessoal, o que a gente vê nos jornais está acontecendo aqui. Há um fluxo imigratório bastante grande aqui para a Europa, pelo menos onde eu estou, né? Aí dizem que aqui é bastante indiano, dizem que em Paris é bastante sírio, e dizem que em Portugal é bastante africano, salvo engano. Então está tendo bastante um fluxo imigratório bem grande, e tem uma questão que preocupa muito a galera que mora aqui, os londrinos, mesmo os ingleses, que é o fato deles terem bastante filhos, né? Eles têm muito filho, assim, a média de filho é de 4,5 por casal, então é muito filho mesmo, né? Enquanto nós do Ocidente, aí no Brasil, por exemplo, a média de reprodutibilidade de um casal é 1,6. O que significa? Se eu e a Maiara, por exemplo, a gente quiser aumentar a população de brasileiros, né? Eu e ela temos que ter 3 filhos, né? Eu tenho que me repor com um filho, ela tem que se repor com um filho. Então, se a gente tiver 2, a gente vai devolver 2, depois que a gente morrer, ficam 2, entende? E a gente meio que manteve a taxa igual. Então, se você quer aumentar a população, você tem que ter acima de 2. Se você tiver menos que 2, você está diminuindo a população com o tempo. No Brasil, a gente tem 1,6, se eu não me engano, 1,4 é a média. Ou seja, o Brasil, com o tempo, vai começar a diminuir a população. Por várias razões. As pessoas não têm filho porque é caro, né? E, enfim, vai até 35 anos para resolver a vida financeira, e quando você olha é muito tarde, já não tem mais biologia para isso, é mais difícil, etc. Né? Aqui na Europa, em geral, também a média é bem baixo, e a média da galera do Oriente é 4,5. Então, aqui no Ocidente, principalmente aqui na Europa, né, que tem mais esse problema, porque a Europa é um universo mais procurado por asiáticos para migração, do que, por exemplo, a América do Sul, que só tem violência e problema, então eles vêm mais para cá. Então aqui eles têm essa questão muito preocupante para eles, assim, e dá para perceber que existe esse cenário. Por outro lado, ele tem um prefeito do Paquistão. E aí eu perguntei para o meu amigo, pô, por que tem um prefeito? É porque aqui não é obrigado a votar, segundo ele. Eu não pesquisei, tá? Mas segundo ele, aqui não é obrigado a votar, igual no Brasil. Então, muitos londrinos não votam. E como os cidadãos que imigram para cá e começam a ter direito de votar, sem falar que quando o filho nasce e for adulto, ele vai ter cidadania, né? Então vai votar também. Como eles são muito unidos pela religião, eles votam, então eles elegem eles mesmos, né? Isso gera uma preocupação para a galera aqui, e isso explica em parte, né? Dá para entender em parte o porquê, não que justifique de novo o surgimento dessas cédulas ultranacionalistas que a gente vê por aí na internet, né? A galera neonazista andando na rua, o pessoal totalmente lunático. Aí do Brasil é difícil a gente visualizar o porquê que isso estaria acontecendo, mas de fato, visitar, você compreende um pouco melhor. Insisto, não que justifique, tem que falar 1000 vezes, né? Porque a gente tem dificuldade de compreender. Inclusive a live de hoje é sobre isso. Não que justifique ou que torne plausível ou algo assim a existência dessas células, mas você começa a compreender o porquê que surge aqui, por exemplo, e não no Brasil, né?
porque aqui realmente esse fluxo. Pode ser que chegue um dia no Brasil, tá? Pode ser que depois, como eles têm muito filho, pode ser que depois que a Europa deu uma saturada, comece a ir para a América do Sul, né? Ou os europeus vão para a América do Sul, né? E aí comece a ter um êxodo de europeu, principalmente classe média alta. A galera rica daqui começa a ver que não é mais seguro, que, enfim, porque fluxo migratório traz aumento de criminalidade por causa da desigualdade social e até mesmo da desigualdade de cultura, né? Isso pode gerar um problema, um atrito. E isso pode fazer com que a classe média alta aqui da Europa migre, né? Vai embora. E aí, provavelmente, o lugar selecionado ou será Estados Unidos, o que é pouco provável, porque lá é fechado, as fronteiras são mais difíceis para entrar até mesmo com eles, principalmente agora com essas ideias do Trump, ou o que sobrar, né? Provavelmente vai ser América do Sul, né? Argentina, Uruguai, Brasil, principalmente porque para eles aqui você é 8 vezes mais rico, né? Porque aqui é uma libra brasileira, uma libra esterlina, que é aqui onde eu tô na Inglaterra, custa R$ 8 no Brasil. Então, cara, tipo, você trabalha de garçom num pub aqui, você vai ganhar umas 1.500, 1.700 libras por mês, né? Isso é 10 pau no Brasil. De garçom, trabalhar de garçom. R$ 10.000. Entende? Então, enfim. Apenas as impressões aqui. Por outro lado, a cidade é maravilhosa, o transporte público é público, né? Você paga uma libra no transporte público para ir para lá e para cá, no metrô ou nos ônibus. É fantástico, passa ônibus de 3 em 3 minutos. E as linhas cobrem tudo, o metrô é muito rápido, tem muita linha de metrô, é uma cidade de fato planejada, tem árvore em todo lugar, não tem aquelas universos de quadras sem árvore, é árvore em todo lugar. A arquitetura vitoriana é incrível, eu gosto muito. Aqui no nosso quarto, por exemplo, tem uma obra do Leonardo da Vinci, obviamente deve ser fake, né? Deve ser uma reprodução, mas uma obra do Leonardo da Vinci. É tudo muito bonito, a arquitetura é maravilhosa, eu gosto muito desse clima inglês. Você pisa numa rua e olha para o lado, viveu um grande poeta, porque as casas aqui onde moravam as grandes personalidades, eles deixam um quadrinho na parede, né? Aqui viveu não sei quem. Aí explica mais ou menos quem foi a pessoa. Como a Inglaterra, como a Grã-Bretanha, né? O Império Britânico era gigantesco na época imperial. O Império Britânico era muito grande, eles tinham colônia na África, eles tinham colônia na Austrália, os Estados Unidos era a colônia deles. Boa parte do Oriente Médio era colônia deles, Grécia, etc. Isso faz com que isso faz com que os museus aqui sejam muito, muito, muito massas. Muito massa mesmo. Porque basicamente eles pegaram tudo desses lugares, né? E hoje tem até uma rixa na justiça para eles devolverem. Por exemplo, o Egito, aqui a seção do Museu do Egito é gigantesca. Dizem que você consegue ver mais coisas do Egito aqui do que nos museus do Egito, né? Porque eles pegaram tudo na época do Império, época aquela colônia, eles pegaram tudo para eles. Né? Agora eles estão vendo aí se devolve, acho que cada ano devolve um pouco, eu não sei como é que está acontecendo. Porque para eles aqui é bom que tem essas peças porque traz turista, né? Eu, por exemplo, sou um deles. Todos os museus gratuitos, você não paga. Você paga zero para entrar, zero mesmo. É só chegar lá, você faz um pre-booking pela internet e você entra lá de graça. E, cara, você tem, sim, obras fantásticas, assim. Chega, dá vontade de chorar, sabe? Você consegue ver Van Gogh, você consegue ver o Wright, você consegue ver nos outros museus múmias, você consegue ver uns negócios, a Pedra de Roseta. Então, é realmente muito, culturalmente falando, é uma cidade incrível, né? Uma cidade incrível mesmo do ponto de vista cultural, pelo tanto que deu ao mundo. Então aqui tem muita coisa, né? Em termos, se industrializaram muito cedo, né? Século XVIII, início do século XVIII, ali já na verdade, metade final do século XVIII, início do século XIX, enquanto a gente ainda era colônia, os caras estavam se industrializando e vendendo tecido e um monte de coisa para o mundo todo, e o mundo todo dando dinheiro para eles. Né? Então, cara, inclusive foi nessa época da industrialização que o Marx escreveu suas obras sobre o comunismo, enxergando esse processo de industrialização e tal, que estava acontecendo. Inclusive o túmulo do Marx é aqui, pertinho do hotel onde está enterrado o Marx. Aí 400 metros aqui do hotel está enterrado o Newton e o Darwin, e o Steve e o Hawking. Então, cara, é assim, muito louco, né, velho? O Darwin, cara, o Newton e o Darwin estão enterrados aqui a 400 metros. É realmente emocionante você poder ter essa experiência. Então, se você um dia pensa em viajar,
viaje para Londres ou para a África do Sul, que são os 2 lugares que eu sempre quis visitar. Tem outros fantásticos, mas aqui, se você busca experiência cultural, é aqui. Se você busca natureza, é na África do Sul. E são as 2 coisas que eu mais amo: é bicho, animal, ver leão, elefante, e experiências culturais, principalmente experiências culturais mais iluministas, né, do ponto de vista acadêmico. Experiência cultural você pode ter em um monte de lugar, você pode ir, no, sei lá, no frevo, ou sei lá, no carnaval no Rio. Isso é uma experiência cultural também, mas eu gosto das experiências culturais iluministas, da época que houve uma ascensão da ciência, uma ascensão da academia, né, pós-Revolução Francesa e tal. E aqui é o lugar, cara. Você não vai encontrar outro lugar no mundo para falar sobre o universo acadêmico igual aqui. Vai ser um pouco difícil você conseguir, porque aqui os caras têm, você quer o Marx do comunismo, tem o Newton da física, no lado tem o Darwin, um dos caras mais importantes da biologia, aí outro lado tem o Stuart Mill, que é um dos filósofos mais importantes, o Bertrand Russell, que eu inclusive cito nos meus trabalhos. Então, cara, aqui é muito difícil você superar. Você pode gostar de outras coisas, mas se o rolê é acadêmico, é Londres, cara. Esquece Big Ben, esquece London Eye, são tudo umas bostas, cheia de turismo, é horrível de visitar, de turista fedido. Vá aos museus, vá às galerias de arte que você vai curtir. Beleza? Então tá show de bola. Fechamos as primeiras impressões sobre Londres. E é bom que você venha logo, hein? Porque provavelmente, considerando a taxa de filhos que a galera do Oriente tem, em 2050, em 2070, isso daqui não vai ser mais Ocidente, né? Vai fazer parte do Oriente, porque a gente não tem filho, eles têm muito filho, o mundo vai andar, a galera vai morrer e os filhos vão ficar. E para a África do Sul é a mesma coisa. Vá para a África do Sul enquanto ainda existam rinocerontes, elefantes e tal, porque a galera caça ilegalmente. Então é isso. O mundo está indo para um lado bem porcaria. Aproveite para você fazer essas coisas enquanto ainda existe.